Acadêmico Hugo Simas. Em nome do Centro Acadêmico Hugo Simas, é verdadeiramente uma honra poder contar com a presença do professor. Esse livro que é excepcional, é um livro que quebrou e vai quebrar vários paradigmas, é um livro fundamental para a atuação, principalmente no processo constitucional hoje em dia. Acho que é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, devolvo a palavra ao Rubens e novamente obrigado pela presença, professor. Perfeito. Então, professor, para quem não conhece, foi lançou essa Bíblia aqui, chamada Processo Constitucional da Democracia, tem quase 1.400 páginas, e assim, eu vou fazer umas indagações, pessoal, professor, antes de você começar a sua palestra propriamente dita, que são curiosidades que o senhor pode desenvolver no decorrer da sua fala, e já fica à vontade para tocar o evento. Tá? Primeiro, para que o senhor explique a simbologia da capa, né? Que a gente, inclusive, colocou na arte de divulgação, vamos ver se aparece, também é difícil, mas é como se fosse um patinho num labirinto, me corrija, né? É como se fosse um patinho num labirinto, um labirinto riscado e colorido, né? Uma arte moderna que está no Museum of Modern Art. Então, explicar qual que é a simbologia da capa e qual que é a relação com o livro. E segundo, qual que foi o motivo para o senhor escrever esse livro e como foi o processo de escrita? No sentido, desde quando o senhor estava escrevendo, desde quando planejando esse livro, e como que as mudanças recentes, os abalos recentes nas instituições do país foram impactando o desenvolvimento na obra, né? Os últimos anos do direito brasileiro foram muito conturbados, especialmente na última década, nos últimos 5 anos. Então, como que esse livro conversa com o cenário brasileiro? Então, agora, feitas essas perguntas, professor Marinoni, o senhor tem a palavra, a gente combinou que você não pode falar entre 50 e 60 minutos, ou inclusive mais, com muito prazer a gente discuta. Né? Então, agora, professor Marinoni, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Rubens. É um prazer muito grande estar aqui com você e com todos aqueles que participam do Núcleo Pandeia. Cumprimento a você, cumprimento ao Vitor, que representa o Centro Acadêmico Hugo Simas, ao querido Cleiton, que está aqui conosco. E fico muito feliz em ver um grupo tão interessado em desenvolver de forma tão profunda o estudo do direito. As poucas observações que você fez e as ponderações que eu já tive oportunidade de ouvir a respeito do grupo me deixaram com muito entusiasmo para estar hoje com vocês. Eu tenho uma afeição muito grande, realmente, por esse livro sobre o processo constitucional. Na verdade, nos últimos anos, talvez na última década, eu passei a me dedicar mais ao processo constitucional do que ao processo civil, propriamente dito. Mas é interessante que isso tem uma relação com a própria teoria do processo constitucional. Porque quando aquilo que se chama de ações constitucionais ou de direitos fundamentais processuais é estudado pelos processualistas, os processualistas, na verdade, procuram quase sempre explicar o processo civil a partir da Constituição. Ou seja, os processualistas, em regra, os processualistas civis, estão preocupados em esclarecer ou desenvolver as garantias de justiça contidas no Código de Processo Civil e iluminadas pelos direitos fundamentais processuais. E, ao lado disso, muitas vezes procuram traçar algumas linhas sobre os procedimentos voltados a atender o controle de constitucionalidade, a jurisdição constitucional. Mas, certamente, isso não permite que a partir daí, se possa pensar numa teoria do processo constitucional. Numa teoria do processo constitucional
que possa explicar, na realidade, quais devem ser os fins buscados pelo processo constitucional. Eu acho que isso não existe na realidade, porque também o processo constitucional nunca foi pensado na perspectiva do seu objetivo, na perspectiva do seu fim. Eu, como processualista civil, sempre tive muita preocupação em atrelar o processo às necessidades do direito substancial. Então, eu procurei, em um determinado momento, quando a distância entre o processo e o direito material ainda era muito grande, na verdade, ela ainda é, eu procurei, nesta época, desenvolver uma teoria das tutelas dos direitos, para, a partir das tutelas dos direitos, poder pensar num processo idealizado para servir às necessidades de tutela do direito material. Ou seja, eu sempre parti da premissa de que é impossível se estudar processos sem saber a que tipo de tutela ele serve. O processo civil se relaciona com as tutelas do direito material. Isso é importante porque, se não for assim, o processo vira procedimento. Se eu não sei a que fim o processo deve servir, e quando eu falo que fim, eu falo de uma tutela racionalmente e dogmaticamente muito bem delineada, se eu não consigo chegar às tutelas que são prometidas pelo direito constitucional e pelo direito substancial infraconstitucional, se eu não consigo enxergar ou categorizar esses tipos de tutela, eu fico à mercê do legislador. Em outras palavras, eu não tenho como identificar eventuais falhas do legislador na estruturação de técnicas processuais idôneas ao alcance efetivo das tutelas prometidas pelo direito material. E não posso, portanto, a partir daí, pensar na legislação processual civil a partir dos direitos fundamentais processuais e, portanto, corrigir, eventualmente, as normas processuais mediante a decisão de inconstitucionalidade ou as decisões reconstrutivas ou ditas manipulativas, propriamente ditas, ou ainda mediante a técnica da interpretação conforme. Em outras palavras, eu fico vinculado ao tecido normativo instituído pelo legislador sem dele poder sair. Eu fico a ele preso, porque eu não posso enxergar esse procedimento a partir de um fim ao qual ele deve servir, que é a tutela garantida pelo direito material. E não posso também, obviamente, fazer a relação entre a tutela e a estrutura técnica do processo elaborada pelo legislador, se eu não tenho a meu dispor algo que está acima e que, na verdade, está, portanto, na Constituição e que me permite uma leitura crítica do tecido normativo processual à luz das necessidades de tutela do direito material. Ora, esse problema é exatamente o mesmo quando se olha para a Constituição. Processo constitucional não é devido ao processo legal, duplo grau de jurisdição, princípio do contraditório, ação disso, ação daquilo, a DPF, ação direta, ação indireta, ou coisas do tipo. Isso são nomes que se dão a procedimentos ou constituem técnicas que existem há muito tempo e têm por objetivo garantir direitos importantes do cidadão que estão catalogados na Constituição. Mas não é mais do que isso. Não é uma teoria do processo constitucional. Uma teoria do direito do processo constitucional tem que perguntar sobre o seu fim. Se diria, em poucas palavras, que o fim do processo constitucional é o de atender às tutelas necessárias para dar atuação à Constituição, à tutela da Constituição. O processo constitucional deve servir às várias tutelas prometidas pela Constituição. O fato é que não existe só tutela de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
São várias as tutelas que são prometidas pelo processo constitucional. Mas, muito mais do que isso, o problema não está aí, porque o problema se conjuga com a teoria política, ou, mais especificamente, com a teoria democrática. Eu tenho que perguntar a que tipo de Constituição e a que ambiente constitucional eu quero servir. Este é o fato. Quando eu pergunto sobre o processo constitucional, eu tenho que, de antemão, saber de que Constituição eu estou tratando, de que tipo de Constituição eu estou tratando e a que tipo de teoria do direito constitucional eu quero servir, à luz da teoria democrática. Porque eu não posso falar de teoria do direito constitucional à distância da teoria democrática. Então, em poucas palavras, nós poderíamos dizer, bom, qual é o grande problema dos nossos tempos em relação à afirmação das constituições ocidentais, das democracias liberais? Fundamentalmente, o nosso grande problema é o de que nós não temos a possibilidade de prestar apenas tutela a direitos estruturados, a direitos enumerados, a direitos que garantem simplesmente direitos de liberdade, ou a limitação dos poderes, ou a divisão dos poderes. Hoje nós trabalhamos em quase todos os países do mundo, isso é quase que indispensável, com normas indeterminadas, normas constitucionais indeterminadas, e, portanto, com direitos fundamentais construídos com base nessa técnica. Os direitos fundamentais são construídos com base na técnica da indeterminação do tecido normativo. Esse é o ponto. Os direitos fundamentais, a princípio, não oferecem um indicativo claro ao intérprete. Com uma norma constitucional indeterminada, ou a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais, eu posso criar, entre aspas, ou inventar, entre aspas, uma série de direitos constitucionais. Entretanto, como qualquer um sabe, não cabe a nenhum dos poderes inventar direitos constitucionais. Como é sabido, a Constituição é do povo, é da população, e deve ser compartilhada entre os três poderes, entre as três faces do poder, melhor dizendo. Deve ser compartilhada entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Portanto, é claro, a Constituição não constitui monopólio do judiciário. Não há como se falar em última palavra sobre a Constituição. A última palavra sobre a Constituição não é do judiciário, muito menos do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é uma coisa óbvia. Mas é a partir dessas premissas que eu posso raciocinar sobre o processo constitucional. E a partir dessas premissas, por exemplo, para iluminarmos como eu vou tratar do processo constitucional, nós poderíamos ver claramente que o nosso grande desafio é o de pretender resolver desacordos morais razoáveis a partir de normas indeterminadas, da zona de penumbra dos direitos fundamentais, do direito à igualdade, por exemplo. A partir do direito à igualdade, eu crio uma série de direitos constitucionais e crio direitos constitucionais como eu quero. Portanto, se uma corte, obviamente, não tem poder para criar a Constituição, ela não pode estabelecer, a Deus dará, direitos constitucionais a partir de normas constitucionais que não dizem nada ou dizem muito pouco. Para se compreender um desacordo moral razoável, antes de tudo, é preciso ter em conta que, quando há um desacordo moral razoável, a princípio, ou em princípio, em alguns casos, nenhum dos lados pretende violar direitos do outro. Não há tentativa de violação de direito fundamental. Um desacordo moral razoável é uma discussão razoável de pessoas que apenas têm convicções diferentes acerca de um determinado ponto.
acerca de uma determinada questão. Nenhum dos lados, a partir das suas convicções, ainda que fortes, pretende violar direito do outro. E não há, em regra, agressão a direitos. Portanto, é errado, desde logo é importante demonstrar, que é errado pretender resolver desacordos morais razoáveis e, pior ainda, decidir judicialmente desacordos morais razoáveis quando não há qualquer indício de que a discordância possa ocasionar a violação de um direito. Porque isso, obviamente, militaria contra a estabilidade social, o respeito mútuo e a reciprocidade. Não há razão nenhuma para um juiz desafiar as convicções íntimas e fortes de um cidadão apenas porque ele pensa de uma forma diferente a respeito de uma determinada questão. Ele não deveria ter nem interesse de agir para fazer isso. Ele não tem motivo algum para desafiar convicções fortes e razoáveis quando elas não estão violando os direitos de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, quando você pensa em direitos morais razoáveis, justamente porque há muita dificuldade em se precisar quais são os limites da razoabilidade da discussão, quais são os limites do desacordo razoável, até onde o desacordo é razoável, muitas vezes se imagina que o desacordo se torna desrazoável porque um dos lados é uma minoria. Entretanto, não há lógica alguma em supor que uma minoria sempre deve ser tutelada apenas por constituir minoria. As minorias também podem pensar ter direitos que, obviamente, não têm. Não é porque eu sou minoria que eu tenho um direito. Uma minoria pode não ter o direito. E quando o desacordo é razoável, em termos de razoabilidade, a posição da minoria, obviamente, pode não prevalecer, ou não deve prevalecer. Quando o desacordo é razoável, em regra, deve prevalecer a vontade da maioria, e não a vontade da minoria. Bem, mas, se nós temos que ter cuidado com os limites do desacordo razoável, é porque, obviamente, nós temos que nos preocupar com o instante em que o desacordo passa a violentar direitos fundamentais. Quando passa a ocorrer uma violação de direitos fundamentais a partir de uma discussão que, a princípio, era razoável acerca de direitos, de determinados direitos, em regra, direitos morais, né? Direitos de conteúdo moral, direitos políticos e morais, e, sobretudo, morais, né? Eu preciso identificar essa violação, eu preciso identificar com clareza essa violação, para poder tomar partido em favor da minoria ou da maioria. Mas eu preciso identificar essa violação. Para que eu possa identificar essa violação, eu tenho que me valer de fatos, eu tenho que ter fatos esclarecidos. Aliás, esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque o processo, o controle de constitucionalidade, a princípio, é indiferente aos fatos. A ideia do controle de constitucionalidade, a princípio, é a de permitir o simples controle normativo da constitucionalidade. A simples verificação de se uma norma infraconstitucional é compatível com a norma constitucional. O problema é que isso é assim quando nós olhamos para uma Constituição formal e simples. Uma Constituição povoada por direitos fundamentais e por normas indeterminadas é uma Constituição aberta
É uma Constituição que parte do pressuposto que deve ser atualizada com o passar do tempo. E é por isso que ela se vale de normas de conteúdo indeterminado, de normas abertas. Ela não se vale de normas abertas por diletantismo ou por uma preocupação apenas estética. A Constituição se vale de normas indeterminadas e de direitos fundamentais com conteúdo indeterminado, porque ela sabe que essa é uma estratégia capaz de permitir a resolução dos conflitos e das disputas sociais e morais que surgem durante o passar do tempo, sem com que a Constituição precise ser modificada, sem com que novos direitos constitucionais precisem ser criados, sem com que a Constituição tenha que ser emendada para atender a um desacordo razoável que está dando origem a uma violação de direito fundamental. Entretanto, essas normas indeterminadas, ao abrirem oportunidade para a resolução desses conflitos que vão aparecendo com a evolução da sociedade, obviamente, faz ver a necessidade de a interpretação constitucional, então fundada em normas indeterminadas, considerar com toda a precisão os fatos constitucionais. Os fatos constitucionais. E os fatos constitucionais não se confundem com fatos litigiosos que devem ser esclarecidos para me permitir ao juiz aplicar uma determinada lei ou a Constituição. O fato constitucional é aquele que deve ser pressuposto para que alguém possa estabelecer uma norma de interpretação constitucional a partir de uma cláusula constitucional indeterminada. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que quando se dá à Corte Suprema o poder de interpretar uma norma indeterminada para resolver um novo conflito social, não se dá apenas à Corte a oportunidade de falar a respeito do significado de um dispositivo constitucional. Até porque o dispositivo constitucional não tem significado algum que possa aproveitar a maioria da resolução dos novos conflitos sociais, das novas disputas sociais. O que a Corte tem que fazer numa situação como esta é, tomando em consideração a margem aberta, o quadro do dispositivo constitucional, é considerar, identificar os fatos, verificá-los, justificá-los e interpretar para criar uma norma constitucional, uma norma precedente, que acaba sendo uma norma constitucional de caráter geral e vinculante, porque o precedente é uma norma geral que fala para todos e é vinculante, porque assim o é. Os precedentes tomados em repercussão geral são precedentes vinculantes, vinculam a todos os juízes e a todos os tribunais e a administração pública. E, portanto, as cortes têm, a partir dos fatos e a partir de uma cláusula indeterminada, o poder de criar uma norma geral e vinculante. Um precedente vinculante é uma norma geral e vinculante. É uma norma que regula a vida em sociedade, que fala, portanto, para todos, que interfere na vida de todos, e é vinculante porque obriga os juízes e a administração pública, de modo que ela é uma norma constitucional. Um precedente é uma norma constitucional. E é uma norma constitucional que deve ser pensada como uma norma que é editada pelo legislativo. O legislador, quando toma em consideração os fatos para editar a lei, toma os fatos enquanto pressupostos para a edição da lei, para a interpretação que dá origem ao conteúdo da lei editada.
O legislador considera os fatos para redigir a norma. E, portanto, editar a lei. A Corte, quando decide de forma a formar precedente vinculante, decide a partir de uma norma, repito, indeterminada, uma norma constitucional indeterminada, com base em fatos que não estão a lhe permitir aplicar uma norma. Porque a norma não diz nada. A norma não fala sobre o fato. O que ele está fazendo é instituir uma nova norma a partir dos fatos. Ele está instituindo uma norma de interpretação com caráter geral e vinculante a partir dos fatos. E isso é muito grave. Isso é muito grave em termos teóricos. Isso é muito grave em termos teóricos, em termos dogmáticos, porque a doutrina não se deu conta disso ainda. Nem os juízes. Ninguém fala sobre fatos constitucionais. O único livro sobre fatos constitucionais no Brasil é esse meu. Não há uma linha escrita sobre fatos constitucionais no Brasil. Nos Estados Unidos mesmo, são pouquíssimas. Na Europa, zero. Não se fala em fatos constitucionais. É como se fato constitucional fosse algo que não existisse. Existe fato legislativo e existe fato litigioso para o juiz. Mas o juiz também trabalha com fato constitucional, assim como o legislador trabalha com o fato legislativo e o constituinte também com o fato constitucional. O judiciário, exatamente, a corte, exatamente porque tem que trabalhar com os fatos, justamente para exercer de modo responsável a sua função de criar precedentes constitucionais, não pode tratar dos fatos de qualquer forma. Ela deve dividir a discussão a respeito dos fatos, a princípio, com o legislativo e com o executivo e com a população, na verdade. Todos são intérpretes da Constituição. Todos, na verdade, quando você costuma falar assim, de forma romântica, né? A sociedade de intérpretes da Constituição, os intérpretes da Constituição. Afinal de contas, do que se está falando? Os constitucionalistas não esclarecem. Do que nós estamos falando quando nós falamos de intérpretes da Constituição? Estamos brincando de dizer que as pessoas falam sobre a Constituição? Afinal de contas, do que nós estamos falando? Na verdade, nós estamos falando exatamente da interpretação que incrementa a Constituição, ou, para alguns, cria a Constituição, dando-lhe conteúdo, né? Os constitucionalistas populares falam que, nesses casos, Larry Kramer, Guido Calabrese, que, nesses casos, o juiz constitucional está a inventar ou a criar direitos constitucionais. Mas se nós não precisamos chegar teoricamente, na ideia de criação de direitos constitucionais, já que basta aludir ao óbvio, que é a incrementação da Constituição a partir da interpretação, e não se pode negar que há uma incrementação, e isso é o bastante para fazer valer a ideia de que, por haver incrementação da Constituição, a decisão do judiciário não é a última, ela tem que ser compartilhada com o povo e com as demais instituições. Nós temos que, na verdade, porque estamos tomando em consideração os fatos para criar a norma, temos que discutir com muita responsabilidade os fatos. E aí vem outro problema. Mas de que fatos que nós estamos falando? Em regra, de que fatos nós estamos falando? Então, veja o problema. Em regra, nós estamos falando de fatos científicos ou de fatos que, entre aspas, nós podemos chamar de fatos morais. Ou seja, daqueles fatos que, embora não precisem se submeter à regra da congruência, porque ninguém discute sobre a existência do fato, demandam interpretações ou visualizações diferentes àqueles que estão situados em posições morais ou religiosas, etc., diferenciadas, diversas, diferentes. Então, muitas vezes você tem um fato científico que ainda está sendo discutido pela comunidade científica, ou
muitas vezes, não pode ser esclarecido ainda, segundo a própria convicção dos cientistas, ou tem um fato moral que ainda é bastante discutido de modo razoável pelas pessoas em sociedade. Quando um fato é discutido a partir de diversas perspectivas morais, é óbvio que não se pode chegar a uma decisão correta ou errada acerca do conflito que envolve esses fatos. Na teoria moral, quando você pensa a partir da teoria moral, se torna muito clara a possibilidade de se poder estabelecer um diálogo capaz de permitir se chegar a uma decisão correta. Exatamente porque as premissas daqueles que estão em discórdia no que diz respeito às questões morais já são diferentes. Eu não posso discutir com ninguém para chegar a uma solução racional se eu parto de premissas racionalmente também diferentes. Não é? Não é possível se discutir para chegar a uma discussão racional quando em jogo está uma questão moral. Isso é óbvio. Isso é explicado pela teoria moral. Bom, se é assim, quando em jogo estão as questões morais, para se evitar a negação da estabilidade e também o respeito à reciprocidade, é muito melhor se tentar fazer com que a população, as pessoas, ou se for o caso, o parlamento, que é o locus da deliberação parlamentar, tentem chegar a uma determinada solução a partir das suas perspectivas diversas, mas dialogando. Kassunstein, quando fala dessa situação, inclusive, diz que quando em jogo direitos morais razoáveis, desacordos morais razoáveis, é muito melhor não resolvê-los desde logo, porque quando isso ocorre, não se consegue eliminar o conflito a fundo. O conflito moral é sempre permanente. E quando ele é resolvido, de forma intempestiva, precipitadamente, ele, na verdade, acirra a resolução antecipada e prematura de um desacordo moral na verdade, capaz de acirrar o antagonismo, é capaz de acirrar o desacordo, não permitindo com que as pessoas convivam naturalmente, cada uma respeitando a outra, apesar das suas discordâncias. Apesar das suas discordâncias, as pessoas podem conviver. Muitas vezes as pessoas não falam sobre as suas discordâncias para poderem sobreviver, para poderem conviver em harmonia. Eu, quando eu vou num jogo de futebol, o Cleiton é do Atlético. Eu não sou do Curitiba, mas se eu fosse do Curitiba e nós fôssemos no Atletiba, nós não iríamos juntos. Nós não vamos sentar um do lado do outro, cada um xingando o juiz e torcendo para um time que está travando uma disputa contra o outro. Isso não é necessário. Eu sento de um lado, ele senta do outro. Ao final do jogo, a gente sai, vai tomar um sorvete, vai conversar e acabou. Não leva esse desacordo à frente. De modo que resolver desacordos morais razoáveis a partir de cláusulas indeterminadas é algo muito, muito complicado, muito grave. Bem, mas se é assim, e porque isso demanda a elucidação dos fatos, e se eu já demonstrei que a Corte o controle de constitucionalidade não é afeito à aferição, à discussão e à justificação dos fatos, isso só ocorre recentemente e de uma forma bastante limitada
quando se defere o ingresso na corte aos amici curiae e aos especialistas, nós em termos de processo constitucional, temos que inevitavelmente trabalhar com técnicas decisórias que deem à corte oportunidade de dialogar com o parlamento e com a população, justamente para que os desacordos possam ser bem resolvidos, para que as questões constitucionais que dizem respeito a fatos científicos possam ser corretamente resolvidas e para que, fundamentalmente, os desacordos morais razoáveis não sejam resolvidos precipitadamente pela Corte de forma definitiva. Entretanto, quando nós pensamos em técnicas, em modelos de técnicas decisórias, nós já estamos trabalhando mais propriamente com a dogmática processual, né? Nós poderíamos pensar que, talvez, recentemente, até o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, falou sobre a necessidade de a Corte passar a não decidir alguns casos, dela ter o direito de não decidir, de ter o direito de usar de forma virtuosa o poder de não decidir. Até ele utilizou essa expressão, uso virtuoso do poder de não decidir. Você poderia pensar que a primeira forma de não se decidir está na não admissão da repercussão geral, né? Todos sabem que a repercussão geral é um pressuposto para o julgamento do recurso extraordinário. Na verdade, é um pressuposto para que a Corte possa instituir precedente constitucional através do procedimento do recurso extraordinário. Quando a Corte não admite a repercussão geral, ela pode assim fazer exatamente porque está diante de uma situação que está a exigir um maior esclarecimento dos fatos, um maior diálogo sobre os fatos. Ou, fundamentalmente, porque a Corte ainda percebe que a questão não foi bem discutida pela população, nem pelo próprio parlamento. A princípio, essa foi a sugestão de Alexander Bickel, nos Estados Unidos, com aquele célebre livro The Least Dangerous Branch, um livro escrito logo nos primeiros anos da década de 60 do ano passado, mas é um livro muito importante que é reconhecido como aquele que funda a nova teoria constitucional estadunidense. Nesse livro, Alexander Bickel fala que não se pode pensar no poder da Corte decidir como um poder que tem apenas duas faces, a face da constitucionalidade e da inconstitucionalidade. Ou seja, o poder de decidir não se resolveria num binômio. A Corte também teria o poder de não decidir. E não decidir seria fundamental exatamente quando a Corte se depara com as situações em que falta ainda à população melhor discutir, melhor deliberar, e ao parlamento melhor decidir. Alguém poderia estranhar um pouco isso, porque, obviamente, quem parte da premissa de que o controle de constitucionalidade supõe a impugnação de uma lei afirmada inconstitucional, perguntaria ou diria, bom, mas por que você quer dar ainda poder, por que você ainda quer dar espaço para o parlamento decidir se já existe a lei? Já há uma lei.
Eu estou afirmando que ela é inconstitucional. Eu estou impugnando a lei enquanto inconstitucional. E porque ainda assim você quer dar espaço para a população e para o parlamento deliberarem. A princípio, realmente, essa pergunta é difícil. Ou não, talvez não tivesse resposta. Entretanto, isso fica claro a partir de um exemplo. Um exemplo que vem dos Estados Unidos. Quando nos Estados Unidos as cortes se deparam com a questão da eutanásia, que até hoje não foi resolvida nos Estados Unidos, quando elas se deparam com a questão da eutanásia, nos anos 80, 90 do século passado, surgem como impugnadas duas leis. Uma lei do estado de Nova York e uma lei do estado de Washington. Ambas as leis eram leis do início do século XX, da segunda década do século XX, aproximadamente. Eram leis que criminalizavam o suicídio assistido. Entretanto, essas leis são impugnadas como inconstitucionais sob o argumento de que estariam vedando a eutanásia. Na Corte do Segundo Circuito, onde se discute a lei do Estado de Nova York, a Corte, composta por 3 juízes, inicia o julgamento e os 2 primeiros juízes afirmam a inconstitucionalidade da norma com base na cláusula da Equal Protection, com base na cláusula da igualdade. Porque argumentaram, bem, se o doente terminal pode solicitar ao seu médico a interrupção de um medicamento, há leis que autorizam que um doente terminal solicite ao médico a interrupção do medicamento, por que o doente terminal não pode solicitar ao médico um medicamento que lhe faça morrer? Em outras palavras, a Corte disse, não, nós não temos aqui razão para distinguir entre eutanásia passiva e eutanásia ativa. O princípio da igualdade deve viabilizar a eutanásia ativa, ainda que o legislador nada tenha dito sobre isso. O princípio da igualdade é suficiente para garantir a eutanásia ativa. Veja que interessante. Vejam que interessante. Na Corte do Estado de Washington, a Corte do Nono Circuito, a mesma questão da eutanásia, à luz de uma lei velha, é decidida a partir da cláusula do devido processo legal. Lá eles não invocam a cláusula da Equal Protection, invocam o due process, a cláusula do devido processo legal. Extraem do devido processo legal um direito à privacidade. Do direito à privacidade, extraem um direito de liberdade. E desse direito de liberdade, a partir desse direito de liberdade, instituem um direito de liberdade de se suicidar. Um direito de liberdade de se matar. Voltando agora para a Corte do Segundo Circuito, surge o juiz Calabrese, o terceiro juiz a votar. O juiz Calabrese, então, diz o seguinte, olha, vocês estão tratando de uma questão dita questão constitucional, a questão da eutanásia, que nunca foi debatida pelo parlamento, nunca foi adequadamente debatida pela população e especialmente pela comunidade médica, pela comunidade científica, e estão invocando uma lei da segunda década do século XX para assim fazê-lo.
esta lei, obviamente, não pressupunha qualquer possibilidade de eutanásia. Quando essa lei foi editada, ninguém pensava em eutanásia, e, portanto, não se discutiu, nesta época, a respeito da eutanásia. Mais do que isso, disse ele, além da eutanásia não ter sido discutida, a época em que a lei foi editada, posteriormente à edição da lei, não consta em nenhum lugar que o parlamento tenha se reunido para deliberar sobre a questão da eutanásia. Mais do que isso, não há sinal algum que a população tenha se preparado, ou tenha se reunido, ou tenha discutido a respeito das repercussões morais ou religiosas da eutanásia. E pior do que isso, a comunidade médica ainda não assentou premissas a respeito de quando é seguro e quando não é seguro a realização da eutanásia. Lembrou, inclusive, Guido Calabrese, que, a partir da liberação da eutanásia na Holanda, teriam surgido uma série de eutanásias involuntárias e até mesmo uma espécie de indústria da eutanásia, em virtude da péssima regulação legislativa que foi dada ao assunto depois de ter sido aprovada de forma geral. Então, o Calabrese diz o seguinte, olha, além disso não ter sido discutido, não ter sido deliberado, a Constituição, nem a história da Constituição, a letra da Constituição e os precedentes que até hoje se formaram sobre a Constituição não me dão nenhum indicativo que me permita tratar de uma questão a partir da igualdade para solucionar um ponto de alto relevo para a sociedade sem com que alguém tenha discutido. De Calabrese diz, eu não vou assumir a responsabilidade de decidir sobre um caso que necessita de esclarecimentos científicos e médicos. Portanto, eu vou decidir de forma provisória, disse ele. Eu suspeito da inconstitucionalidade dessa lei para efeito de proibição da eutanásia. Mas eu vou reconhecer expressamente na minha decisão que estou decidindo provisoriamente, justamente porque eu quero ouvir a população e o parlamento acerca da questão da eutanásia. Eu quero abrir o caminho para ouvir as pessoas, a comunidade científica, o parlamento e depois voltar a decidir. Daí, obviamente, ele não disse isso por escrito, mas deve ter pensado. Se ele tivesse ali aprofundando a discussão sobre o direito fundamental à igualdade, ele estaria formando um precedente vinculante. Um precedente vinculante, mesmo nos Estados Unidos, dificulta a deliberação popular e a deliberação parlamentar. Aliás, sobretudo nos Estados Unidos, a deliberação parlamentar, por conta de que lá a emenda constitucional é muito mais difícil do que no Brasil. Então, ele, na verdade, quando ele pretende, quando ele alega que está decidindo de modo provisório, ele tem por objetivo duas coisas. Em primeiro lugar, não formar precedente vinculante, para não obstaculizar a discussão, inclusive a deliberação do parlamento, e sinalizar de forma positiva para a população e para o parlamento, para que eles deliberem. Então, diz ele, caso o parlamento não faça nada, a nossa decisão terá sido reconhecida. Mas o parlamento poderá, se quiser, reafirmar a lei que eu estou reconhecendo como provisoriamente inconstitucional. Se o parlamento quiser, ele pode fazer isso. Ele que afirme a lei novamente, ou a altere. Exatamente porque, depois da lei reafirmada ou alterada, eu vou poder decidir aprofundando a teorização sobre os direitos fundamentais.
Mas, nesse momento, eu não vou fazer, porque se eu o fizer, eu vou estar proferindo uma decisão teoricamente aprofundada que inibe a discussão dos fatos e violenta o processo democrático. Por isso, eu decido provisoriamente pela inconstitucionalidade. Agora, vejam que coisa interessante. Essa decisão de inconstitucionalidade é impugnada e chega à Suprema Corte dos Estados Unidos. O certiorari é admitido na Suprema Corte dos Estados Unidos e, por incrível que pareça, os 9 justices da Suprema Corte dos Estados Unidos revertem à unanimidade as decisões tomadas pelas cortes distritais. Os 9 reconhecem a constitucionalidade de ambas as leis. 5 deles, analisando profundamente a cláusula do devido processo legal, dizem, a partir, fundamentalmente, do originalismo, que a história da Constituição, o texto da Constituição e a cláusula do devido processo legal não permitem a extração de um direito ao suicídio. 5 dizem isso. Os outros 4, entretanto, embora não concordem com o aprofundamento da teorização sobre os direitos fundamentais, não concordam com a decisão dos outros 5, entendem que devem votar pela constitucionalidade da lei, sob o argumento de que, caso declarada fosse a inconstitucionalidade das 2 leis, o direito à vida ficaria sem nenhuma proteção legislativa. Poderia, de fato, ocorrer aquilo que ocorreu na Holanda, diante do vácuo legislativo, da falta de lei regulamentando os pressupostos para a realização da eutanásia. Quando que um doente é terminal, quando que ele pode ou não voltar a viver com vida digna, quando que ele pode expressar sua vontade de modo a autorizar o médico a desligar um equipamento ou a lhe dar um determinado medicamento que o induza a morrer, e assim por diante. Mas esses 4 que comungam da constitucionalidade com os outros 5 reafirmam praticamente o fundamento do voto do juiz Calabrese. A Justice Ginsburg, o Justice Souter e a Justice O'Connor, os 3 principalmente, afirmam expressamente que não teriam capacidade para decidir sobre a eutanásia naquele momento, porque os fatos não estavam esclarecidos, e que preferiam, portanto, esperar a deliberação nos parlamentos estaduais, nas cortes inferiores e a deliberação da comunidade científica, para que então pudessem decidir a respeito da eutanásia. Ou seja, eles se preocuparam novamente. Nós não, em outras palavras, o que eles disseram para um leigo? Disseram o seguinte: olha, nós não queremos aqui aprofundar a discussão a partir da Constituição, porque se nós assim fizermos, nós vamos formar um precedente vinculante que vai inibir todos os parlamentos estaduais de decidirem sobre algo que vai nos fazer poder pensar sobre a questão constitucional. O que eu quero é deixar aberto o caminho para os parlamentos estaduais e para as cortes inferiores, para que elas me forneçam elementos que me permitam bem decidir. Nesse momento, eu estaria decidindo precipitadamente, eu estaria decidindo sem com que os fatos estivessem esclarecidos. É por esse motivo, então, que eu digo novamente, eu vou decidir pela constitucionalidade, mas sem aprofundar a discussão teórica a respeito da cláusula do devido processo legal e da cláusula da privacidade, da cláusula do direito fundamental à privacidade.
com isso, eles criam aí, então, ao invés de uma decisão de inconstitucionalidade provisória, como foi aquela do juiz Calabrese, uma decisão de constitucionalidade provisória. O juiz Calabrese invoca para decidir uma técnica que ele chama de técnica do second look. A técnica do second look, a técnica do segundo olhar, é a técnica que defere ao legislativo a possibilidade de olhar uma segunda vez para a lei com os olhos da população do presente na questão constitucional atual. Essa seria a técnica do segundo olhar, que deu origem à decisão provisória, à possibilidade do parlamento decidir e à possibilidade da corte voltar a decidir. Na Suprema Corte, eles não invocam a técnica do segundo olhar, a técnica do second look. Eles invocam algo semelhante àquilo que Kassunstein desenvolveu num artigo chamado de Acordo Teórico Incompleto. Invocam o minimalismo na feição de acordo teórico não aprofundado. Sunstein diz que uma boa forma de não decidir tudo, porque tudo não está esclarecido, é não aprofundando a discussão dos direitos fundamentais e decidindo, por exemplo, mediante a regra da proporcionalidade, ao invés de decidir a partir do direito fundamental. De modo que a Suprema Corte acaba decidindo mais a partir do minimalismo e, ainda assim, forma também uma decisão de constitucionalidade provisória. Além dessa decisão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade provisórias, na verdade, nós temos uma outra espécie de decisão que também não aprofunda a discussão sobre os direitos fundamentais, mas decide de forma definitivamente sobre a questão constitucional que é posta à Corte. Em regra, isso é feito, como eu disse, mediante a regra da proporcionalidade. Por exemplo, hoje o Supremo Tribunal Federal está enfrentando a questão está enfrentando um recurso extraordinário recebido sob repercussão geral, onde foi definida como questão constitucional a de se é constitucional ou não a criminalização do uso de pequena quantidade de maconha. Na verdade, o recurso extraordinário foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo a favor de alguém que foi flagrado com pequena quantidade de maconha. A repercussão geral foi recebida para se discutir a constitucionalidade do uso de toda e qualquer droga a partir do direito fundamental à privacidade, a partir do direito de privacidade. O relator vota descriminalizando todas as drogas a partir do direito fundamental à privacidade. Os outros dois ministros que já votaram restringiram a discussão à maconha, mas ainda assim decidiram sobre o direito de usar maconha a partir do direito fundamental à privacidade. Agora, por que é errado decidir a partir do direito à privacidade num caso como esse? Em primeiro lugar, porque é desnecessário. Porque se o problema é simplesmente o de saber
ou de se esclarecer se é constitucional ou não a criminalização do uso de pequena quantidade de maconha, basta se verificar se, a partir da regra da proporcionalidade, há ou não proporcionalidade na penalização do uso de pequena quantidade de maconha. Ninguém precisa afirmar que há um direito de liberdade de usar droga e, portanto, e apenas por consequência, de usar maconha para concluir que alguém não pode ser penalizado por estar na posse de pequena quantidade de maconha. É óbvio que não precisa. Mas alguém diria, mas qual é o problema se ele fizer isso? Eu posso... por que eu não posso dizer que alguém não pode ser condenado criminalmente por estar na posse de pequena quantidade de maconha? Porque eu não posso fazer isso me fundamentando no direito à privacidade, no direito à liberdade de usar droga. Porque se eu fizer isso, eu vou criar um fundamento que, incorporado a um precedente, pode vir a criar uma ratio decidendi que pode obstaculizar a deliberação a respeito de todas as drogas e a discussão a respeito de todas as drogas perante o parlamento. E isso é gravíssimo, porque é evidente que não se pode tratar todas as drogas numa mesma assentada, como se elas tivessem a mesma nocividade. Mais do que isso, é claro que eu não posso discutir cientificamente sobre o malefício à saúde da pessoa ou a vida em sociedade numa corte, mediante a ouvida de 2 ou 3 especialistas. Eu tenho que, obviamente, preferir o locus da deliberação, da deliberação popular, que é o parlamento, que deve realizar várias audiências até se esclarecer a respeito da situação que diz com todas as drogas, né? Se for o caso de decidir sobre todas as drogas. Mas, enfim, é preciso uma ampla deliberação a respeito disso para antes, para que possa a corte vir a decidir. Até porque os sinais, inclusive, das organizações internacionais são todos no sentido contrário, no sentido de que mesmo a maconha causa grandes malefícios à saúde da pessoa e à vida em sociedade, quanto mais as outras drogas. Lá no Camareiro tem, tipo, se você não conseguir comer, tem quiosque para almoçar. Baby, na praia, não me lembro. Acho que tem um Orbita Blue que já dá para... Desculpa, professor, pode continuar. Então, de modo que, se houvesse alguma probabilidade científica capaz de induzir um julgamento, o julgamento teria que ser no sentido contrário, porque os informes científicos são todos no sentido de que as drogas são nocivas à saúde, não ao contrário. Mas, enfim, mas isso aqui não importa, porque nós não estamos discutindo sobre a questão de mérito em si. Nós estamos discutindo sobre a possibilidade de uma corte decidir sobre algo que ainda demanda ampla discussão e que tem a potencialidade de discutir, de decidir sobre muita coisa que ainda não foi esclarecida nem mesmo pela comunidade científica. Como seria precipitado, a meu ver, a corte decidir numa situação como essa, o ideal seria ela decidir pela regra da proporcionalidade. Bastaria que ela dissesse que é desproporcional a penalização do uso de pequena quantidade de maconha, sem ter a necessidade de afirmar com todas as letras que todos têm o direito à liberdade de usar droga, porque isso tem uma consequência capaz de, no mínimo, obstaculizar a deliberação popular e
o processo democrático. De modo que aí nós teríamos mais uma forma de decisão capaz de colaborar com o diálogo institucional. Nós poderíamos pensar ainda em outras técnicas, como na possibilidade de a Corte, mesmo depois de recebida a repercussão geral, decidir sem dar eficácia vinculante à sua decisão. Em regra, a partir do momento em que a Corte recebe a repercussão geral, a sua decisão terá como consequência lógica e eficácia vinculante. Ela vai falar para todos. Mas, em determinadas situações, quando há dúvida a respeito da necessidade ou não de aprofundamento da deliberação fora da Corte, surge no curso da discussão em plenário, no curso da discussão entre os juízes, é prudente, pode ser prudente, a Corte decidir sem vincular todos os juízes e todos os tribunais. Justamente porque isso daria a chance de outras decisões, de outras manifestações e também possibilidade mais clara à deliberação no parlamento. Em outras palavras, todo o problema do processo constitucional, a meu ver, se situa na premissa da necessidade ou não do diálogo institucional. Agora, todos os livros de processo constitucional no Brasil sequer consideram a premissa da necessidade do diálogo institucional. Todos partem da premissa de que deve ser feito o controle de constitucionalidade e a Corte deve declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e ponto final. Mas ninguém discute aquilo que deve iluminar o processo constitucional, que é justamente a delimitação do ponto até onde pode a Corte ir para bem decidir um caso constitucional em determinadas situações. Isso, obviamente, daí também tem relação íntima com os efeitos temporais, com a modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, quando ela é provisória, e com outras técnicas decisórias, como a interpretação conforme ou a decisão redutiva ou a decisão aditiva. Enfim, seria mais ou menos essa a minha... Na verdade, eu falei sobre um dos capítulos do meu livro, que eu acho que é um capítulo interessante para quem pensa no problema da teoria constitucional a partir do processo. Ou para quem pensa no processo iluminado pela teoria constitucional. Desvencilhando-se do binômio constitucionalidade e inconstitucionalidade. Mas, Rubens, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer perceber tanto empenho e tanta abertura à discussão. O Ricardo já havia mencionado o teu trabalho e o trabalho do núcleo, e tinha me recomendado efusivamente participar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção. Professor, sensacional, absolutamente fenomenal. Agradeço especialmente pontuar que o trabalho não é meu, né? São de muitos discentes aqui da faculdade que sempre estão se organizando, se apoiando, ficando firme aqui nessa nossa caminhada, que são os árduos anos de graduação, né? E, enfim, professor, muito, muito obrigado. Assim, a gente sabe que teu tempo é curto, que teu tempo custa bastante, e a gente agradece muito você estar aqui para conversar conosco, em sua maioria estudantes de graduação aqui do Paraná. Professor Marinoni, muito obrigado.
É realmente uma honra, e eu reitero novamente aqui que, junto com o evento que tivemos em 2020 com o professor de Stanford, o professor Larry Diamond, esse aqui talvez, com certeza, ou melhor, com certeza, um dos maiores eventos aqui da história do nosso grupo. Professor, muito obrigado. Obrigado. Gigante. Eu queria passar agora, se o professor Clayton tiver alguma pontuação, também agradecer a presença dele, que de certa forma nos ajudou, nos motivou a promover esse evento. Se o professor Clayton quiser fazer uma consideração, fica à vontade também. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite desse brilhante evento do Grupo Paideia, organizado pelo Rubens. Cumprimento também o Centro Acadêmico Hugo Simas, na pessoa do Vitor Keinert, e, em especial, todos os presentes na figura do meu orientador eterno, que é o professor Marinoni. Eu tenho conversado com o professor Marinoni sobre a obra, eu ainda estou me inteirando dessa obra, ela é muito densa, mas me recordo de um diálogo com o professor Marinoni, quando ele me instigou a aqui pesquisasse, a partir das ideias do professor Marinoni trazidas nesse texto, o problema do estándar de prova do fato constitucional. E me parece, professor, e eu queria, na verdade, perguntar para o professor, né, para ver se esse é o caminho que eu devo seguir nessa pesquisa, professor, que a gente possa prosseguir ampliando esse debate. Mas me pareceu que o tema do estándar de prova, ou vamos falar assim, um estándar do fato constitucional, não necessariamente um estándar de prova, mas um estándar do fato constitucional na perspectiva da sua delimitação no diálogo constitucional. Eu acho que é esse que é o caminho, né, professor? Quando é virtuoso o poder de não decidir, justamente por conta de teoria democrática, de teoria, enfim, de legitimação de uma decisão sobre direitos fundamentais, que na evolução da sociedade, diante de um déficit legislativo, diante da indeterminação da norma constitucional posta, por vezes, então, para que o poder seja exercido democraticamente, não só de uma maneira ativista pelo Judiciário, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da fiscalização abstrata, devem os ministros da nossa Suprema Corte identificar em determinadas situações um estándar que conduza a um diálogo ao parlamento. E esse estándar que conduziria a um diálogo, seja com o silêncio do parlamento, confirmando aquela decisão provisória, seja mediante uma atualização, uma interpretação evolutiva da norma constitucional pelo Supremo, no seu momento democrático adequado e maduro. Esse estándar, certamente, ele residiria no momento de identificação de quais sejam os fatos constitucionais no momento da decisão, porque não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer essa identificação, nem essa verificação. E, de um certo modo, a norma, o fato constitucional pressuposto, que ainda não está em condições de ser identificado pelo Poder Judiciário Supremo Tribunal Federal, esse fato constitucional pressuposto ele deve ser buscado por meio do diálogo, e é por meio desse diálogo
que pressupõe a identificação, se possível, do fato constitucional, a sua verificação e a sua justificação no parlamento, né? No parlamento. Dependendo de um determinado tempo e da resposta que venha do parlamento, pode-se delimitar aí o estándar de como possa, eventualmente, o Poder Judiciário decidir a partir do fato constitucional, então não pressuposto e agora esclarecido, para a tomada de decisão. Seria mais ou menos isso, professor Marinoni? Eu tentei, na medida do possível, ser fiel ao quanto disse, mas claro que há imprecisões. Obrigado. É uma pergunta, na verdade. É muito interessante, porque, na verdade, eu acho que nós estamos diante aí de uma tomada de posição, né? A percepção de que os fatos constitucionais têm importância é uma posição importante. Talvez o desprezo em relação aos fatos é que leve a corte a imaginar que não precisa dialogar com as demais instituições, sobretudo com o parlamento, em virtude de que ela não está jamais pensando que alguém pode ter uma capacidade institucional em relação aos fatos que é melhor do que ela, a corte. Porque ela imagina que está decidindo apenas normativamente e não com base nos fatos. Chega-se até a pensar, há um autor americano que chega até a perguntar uma coisa interessantíssima para nós que somos processualistas. Ele não é, mas eu acho que é muito interessante para nós. Veja que coisa interessante. Ele diz assim, quando os fatos constitucionais são importantes para a tomada de uma decisão e, portanto, para a instituição de um precedente constitucional, quando os fatos são importantes, mas a corte imagina que não precisa dos fatos, porque pode elaborar uma decisão puramente normativa a partir da teorização de uma cláusula, como a cláusula do devido processo legal, há algo que possa inibi-la de assim decidir? Por exemplo, o caso do aborto. A corte decide sobre o aborto em 50 páginas e usa 47 para falar da cláusula do devido processo legal. Quando o devido processo legal não tem nada a ver com o aborto. Mas retira do devido processo legal o direito à privacidade e do direito à privacidade o direito à liberdade da mulher fazer o aborto. Mas não analisa os fatos que dizem respeito à vida do feto, o status, qual é o status moral do feto. Não decide sobre uma série de coisas. Quando ela vai decidir sobre a eutanásia, ela pode decidir, de novo, a partir da cláusula do devido processo legal, e se negar a olhar para o significado da vida de um sujeito que está entrevado numa cama há 3 anos e não tem a menor condição de restaurar uma vida normal? Nós, processualistas civis, numa perspectiva de um processualista civil, nós diríamos o seguinte: não, mas todo juiz, todo tribunal pode julgar com base em fundamento de direito, ainda que exista fundamento de fato. Não é? Nós sabemos disso, que o juiz até mesmo pode não esclarecer os fatos, pode não determinar a produção de prova, porque entende que a questão de direito lhe permite decidir. Não é? Entretanto, o juiz decide só para as partes. Enquanto que a corte, quando firma um precedente, decide para toda a população.
será que a corte pode decidir para toda a população, sem demonstrar à população como os fatos que importam a sua solução a respeito da questão constitucional se passaram ou têm relação com a questão constitucional resolvida? Diz ele, não é estranho que uma corte decida sobre o aborto com base no direito à privacidade e não diga uma palavra sobre o direito à vida do feto? Isso quem diz é um estadunidense. E ele lembra que o Jeremy Waldron, quando fala da questão do aborto, embora seja favorável ao aborto, diz claramente que quando o parlamento britânico decidiu sobre o aborto, decidiu, depois de dezenas de audiências públicas, numa decisão de mais de 100 páginas, que abordou todas as questões de fato e morais que diziam respeito à questão do aborto. De modo que, mesmo os grupos pró-vida saíram do parlamento satisfeitos com a resposta que lhes foi dada pelo parlamento britânico. Já nos Estados Unidos, em Roe, quando se decidiu em 74, a corte não falou sobre os fatos importantes para a questão do aborto e decidiu em 50 páginas, abordando única e exclusivamente uma questão que envolvia teorização de uma norma constitucional indeterminada, que é o devido processo legal. Essa é a crítica de Waldron, que é um constitucionalista popular, um jurista liberal, de esquerda e favorável ao aborto. Mas ele reconheceu a gravidade da decisão tomada em Roe por conta disso. Aliás, a Justice Ginsburg, num encontro na Yale Law University, quando se completava 40 anos do aniversário de Roe versus Wade, ela se posicionou contrariamente à decisão tomada em Roe, lembrando que se ela tivesse na corte naquela época, ela teria decidido em prol do prosseguimento do processo democrático para que se pudesse, de forma democrática e deliberada, se chegar a uma solução para a questão e para que, se fosse o caso, a corte voltasse a decidir. Mas a corte não deveria ter se precipitado. Disse ela que os protestos que nós vemos ainda hoje na frente da Suprema Corte estão lá por conta dessa precipitação da Suprema Corte em 74. Segundo ela, sem necessidade. E ela, como todo mundo sabe, ficou conhecida por conta do seu papel em prol dos direitos da mulher. Então, se alguém tinha que falar em favor do aborto, era ela. Mas ela se posicionou de forma contrária, na linha mais ou menos do Jeremy Waldron. Então, esse posicionamento é importante. Agora, vamos falar dos estándares. Os estándares, eles dependem dos fatos constitucionais, né? A gente poderia tomar em consideração, por exemplo, os fatos científicos. Como que a corte deveria decidir quando diante de fatos científicos? Bem, os fatos científicos não são bem decididos na corte, porque são levados na corte. Em primeiro lugar, os fatos científicos não podem ser discutidos na corte, porque um fato científico tem que ser esclarecido por alguém que tem uma alta notoriedade em determinado ramo da ciência. É claro que ninguém vai fazer uma perícia num processo constitucional que diz respeito a uma questão científica que ainda é discutida perante a comunidade científica. De modo que, na corte, são levados especialistas que informam sobre as posições que se debatem no mundo científico a respeito de uma determinada situação de fato. É isso que você faz. Mas o problema é que, muitas vezes, na própria corte se informa que os cientistas não chegaram a uma conclusão definitiva sobre a questão científica. Como que isso faz? A corte não decide? A corte decide?
eu acho que a Corte deve... Aí a decisão fica conforme a situação concreta. Em alguns casos, poderá ser melhor manter a lei, porque, em caso de declaração de inconstitucionalidade, poderá se abrir caminho para um vácuo legislativo que poderá colocar em risco determinados direitos, ou poderá, justamente porque teme que a lei comprima ainda mais os direitos fundamentais, declarar provisoriamente a inconstitucionalidade, tomando em consideração o estándar seguinte. O estándar é a discussão na comunidade científica. Em outros casos, é possível até que que todos os especialistas vão à corte e digam o seguinte: olha, não é que não haja esclarecimento, é que os cientistas chegaram à conclusão de que, no atual momento, é impossível esclarecer a questão científica. Como é que a corte decide? Também ela vai decidir conforme a situação, mas sempre deixando claro na fundamentação que está decidindo de modo provisório, ou seja, que estará sempre aberta a uma decisão em sentido contrário do parlamento. É importante que a corte expresse inclusive na parte dispositiva do acórdão, que a decisão é provisória, porque isso passa ao parlamento o recado de que a questão está em aberto e que uma lei em sentido contrário, inclusive, pode ser editada em virtude de um melhor esclarecimento dos fatos, né? Então, nessas duas situações, a corte pode decidir provisoriamente com base em dois estándares. Por exemplo, o estándar de que ainda há discussão científica, estándar de que é impossível, naquele momento, o estado de arte da ciência não permite ainda qualquer afirmação a respeito da questão científica. Esses são dois estándares que envolvem fatos constitucionais de natureza científica e que dão à corte a possibilidade de decidir provisoriamente. Alguém pode dizer, mas que bobagem falar em provisório. Toda decisão acaba sendo provisória, porque depois, claro, se eu admitir que o parlamento pode editar uma lei contra a decisão da corte, e não são todos que admitem. Mas se eu admitir isso, claro, toda decisão acaba sendo provisória. Mas se eu digo que ela é provisória, expressamente na fundamentação, e consigno isso na parte dispositiva, eu estimulo as pessoas e o parlamento a voltarem a deliberar sobre a questão que eu decidi. Porque eu digo que eu não fui até o fim da discussão, e por isso não pude bem decidir. Esse é o recado que eu estou passando. Eu digo que estou aberto a voltar a decidir depois da eventual deliberação do parlamento. Eu acho que isso é importante para tornar nítidos os passos do diálogo institucional. Agora, os estándares eles vão se formar, na verdade, conforme a natureza do fato discutido. Se é um fato científico, esses fatos, ou da inesclarecibilidade, que já é um estándar usado em outras situações no processo civil, o fato da necessidade de evolução da ciência, o estándar da necessidade de evolução da ciência, são suficientes. Agora, o mais grave são os fatos morais. Como saber quando é ou não oportuno esperar uma acomodação social do debate acerca de uma questão moral, justamente para não agravar a tensão social acerca da questão? Isso é difícil, né? Depende muito da sensibilidade da corte. Depende muito da sensibilidade dos juízes. É interessante que o Alexander Bickel escreve um livro que é publicado depois que ele morreu, postumamente, chamado The Morality of Consent, a moralidade do consenso. Porque ele foi muito criticado quando escreveu The Least Dangerous Branch, porque muitos afirmaram que ele estaria sugerindo que a corte devesse não decidir para deixar a população deliberar e chegar a um consenso. Mas não explicava e
não tinha tido condições de explicar como que a população poderia estabelecer esse consenso. No Moralidade do Consenso, ele abre um capítulo para falar de Edmund Burke. E ele constrói um standard que é mais ou menos o seguinte: olha, toda decisão que diz respeito a uma discussão respeitante a uma questão moral é uma decisão que pode ou não romper com a tradição, em virtude da evolução dos fatos sociais. A regra da prudência, a ideia de prudência elaborada por Burke, demonstra claramente que, para que uma regra que sempre deu certo, e que está dando certo, e que sempre regulou a vida em sociedade, somente pode ser modificada quando alguém não só tem o ônus, mas quando alguém cumpre o ônus de demonstrar de que a alteração da regra é absolutamente necessária para o encontro de uma solução melhor. Então, isso me parece outro standard interessante, porque ninguém pensa nessa perspectiva. O sujeito pensa na perspectiva da minoria. Não, porque a minoria acha assim, então o standard é o standard da minoria, como se a minoria sempre tivesse razão. Não é? E isso é um erro lógico, é um erro até de matemática. Porque quando nós estamos diante de desacordos morais razoáveis, o que tem que prevalecer é a maioria, e não a minoria. Para que a vontade da minoria prevaleça em detrimento da vontade da maioria, no que diz respeito a uma questão moral, é preciso que a minoria mostre que a regra da maioria hoje não mais deve prevalecer por conta disso, disso e daquilo. Mas o ônus de demonstrar é da minoria, e não o contrário. O que nós vemos hoje nas cortes constitucionais do mundo é o contrário, porque há uma limitação da presunção de constitucionalidade de leis que favorecem a maioria, muitas vezes, sob o argumento de que elas simplesmente por serem contra a minoria, estariam vilipendiando direitos. Ou seja, você pode decidir desacordos morais razoáveis com base no critério da proibição da discriminação. É óbvio que eu não posso manter uma regra em vigor apenas porque ela é do interesse da maioria, quando ela causa discriminação, quando ela causa violência a direitos fundamentais. Mas eu tenho que ter estándares, como você mesmo diz, para orientar o diálogo da corte e o diálogo dos amites e dos advogados perante a corte. Senão não se sabe a partir de que critério as coisas estão sendo decididas, não se sabe a partir de que critérios os fatos estão sendo esclarecidos e discutidos. E por isso que muitas vezes eles não são justificados nos votos. Os amites vão à corte, falam, e os votos sequer aludem ao que foi dito pelos amites e pelos especialistas. Isso é grave, porque os especialistas e os amites estão ali simplesmente para legitimar uma decisão de pessoas não eleitas acerca do significado e, principalmente, da incrementação da Constituição. Então, eu estou criando um teatro, um teatro de que participam amites, que seriam os representantes dos vários grupos populares que compõem o pluralismo democrático. Eu estou ali legitimando a decisão com a participação dos especialistas, quando os fatos são científicos, mas eu não estou justificando, com base no que os amites e os especialistas falam, as minhas decisões. O que isso seria para um processualista? Nós sabemos que se um juiz de primeiro grau faz isso, o tribunal, você vai anular, Cleiton, por violação ao contraditório. Mas quando a Suprema Corte decide, você não pensa em contraditório, porque não estão se confrontando duas partes, de modo que você não tem que justificar para uma o porquê você fez aquilo para outra.
né? Mas o problema é que você está falando para toda a população. Então, para você tem um contraditório aí que tem um aspecto político muito mais importante, porque o contraditório aí significa a verdadeira participação popular. Se os amites estão ali, eu tenho que justificar para eles por que eu não acolhi os seus argumentos e os esclarecimentos dos especialistas que eles levaram à corte, justamente para que eu possa falar com a população e para que a minha decisão se torne legítima. Ou seja, se a legitimidade do juiz numa ação de despejo por falta de pagamento depende dele ter dito por que acolheu a prova apresentada pelo autor e não a prova apresentada pelo réu, que dirá numa Suprema Corte que decide para todos com eficácia vinculante, regulando a vida das pessoas, sem, a princípio, legitimidade democrática, mas com uma legitimidade democrática dependente justamente da participação popular na deliberação, mediante fala dos amites, participação dos especialistas e, sobretudo, para garantir a fala, porque sem justificativa não adianta a fala, mediante a justificativa. Mas hoje o que nós vemos na corte é falta completa de justificativa aos argumentos. E eu não falo aqui, eu obviamente não estou sinalizando uma crítica à corte X, à corte Y ou à corte Z, nem muito menos ao juiz A, B ou C. Eu estou falando daquilo que acontece em todas as cortes do mundo em geral, nas cortes constitucionais em geral, mesmo na Suprema Corte dos Estados Unidos. É uma crítica dogmática e eminentemente teórica de alguém que está preocupado com o desenvolvimento do processo constitucional. Eu acho que essa é a tua ideia. Inclusive, a gente podia desenvolver junto isso, porque você é um grande especialista em prova, e a gente, como eu já te disse até uma vez, a gente podia casar o processo constitucional com a prova para discutir essa questão. Com certeza, professor. O desafio está aceito aí. Vou lhe procurar para a gente construir essa ideia juntos. Muito obrigado, professor, pela resposta. Imagina, um prazer. Foi uma segunda aula, né? A gente combinou só uma, a professora deu outra já. Agora também o doutor Ricardo Alexandre está aqui conosco. Ricardo, eu ouso também chamar o senhor de meu amigo. Gostaria de primeiro agradecer aos elogios que você faz a gente aqui no escritório, e também, se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, doutor. Eu só gostaria de cumprimentar o Paideia, na ocasião que digo boa noite a todos, sobretudo ao meu querido professor e colega de escritório, professor Marinoni, meu sempre professor, e um amigo porque tenho a mais alta consideração, né? Então queria cumprimentá-lo por mais essa exposição, que foi espetacular e que descortina novos rumos para o desenvolvimento do processo constitucional brasileiro. E também cumprimentar aqui o professor muito querido, também um mestre que eu tive a sorte de ter no meu caminho, que é o professor Cleiton Maranhão. Então fica aqui o meu abraço afetuoso ao professor Cleiton, e faço aqui uma rápida menção ao trabalho que o Rubens vem desenvolvendo com tanta garra, com tanto afinco, né, trazendo debates interessantíssimos para a Federal, e fica o meu cumprimento. Registro aqui a presença de duas pessoas que também conto com a minha amizade, que é o Henrique Cortes e a Paula Guedes, que eu conheço desde Florianópolis. Parece que o Rodrigo também está aqui. Então, parabéns a todo o pessoal aí do Paideia por todo esse debate que vem sendo trazido para o benefício de todos os estudantes, e um cumprimento especial ao professor Marinoni. Um abraço. Perfeito. Professor Marinoni, agora realmente para encerrar, porque a gente tinha combinado um pouquinho mais de 1 hora, já estamos beirando quase 2 horas. Eu retomo a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Como que foi, qual que é a simbologia da capa aqui do livro? Peraí, tô com esse fundo, o livro desaparece, mas qual que é a simbologia da capa do livro? Do patinho aqui nesse labirinto colorido, nessa arte moderna, e como que foi o processo de escrita do livro, né? Algo que não está um conteúdo realmente que não está nas páginas do livro,
mas como que foi escrever, desde quando o senhor planejava, como que nasceu, como que foi o trabalho de parto, né? Enfim, qual que é a simbologia da capa? E daí a gente encerra o evento depois da resposta, professor. Professor, do senhor tem que ligar o microfone. A capa... Aí, deu. Eu volta e meia gosto eu gosto muito de arte, de pintura, de desenho, e volta e meia, com a pandemia, volta e meia eu entrava no computador e entrava no MoMA. E um belo dia eu entrei no MoMA e vi uma série de desenhos sobre as cortes, sobre a justiça nos Estados Unidos. Daí eu procurei, e daí vi os desenhos, tal. A princípio eles não dizem, como todo desenho abstrato, ele não dá um recado direto. Mas procurei descobrir como que aqueles desenhos haviam surgido. E descobri que era uma artista, uma desenhista, uma artista, havia encontrado um livro de colorir de uma criança na rua, jogado na rua, e começou a folhear o livro e achou um absurdo. Achou um absurdo as figuras, que eram todas figuras que, segundo a percepção dela, tentavam demonstrar que as cortes funcionavam adequadamente, sem qualquer discriminação, sem qualquer problema nos Estados Unidos. Então, esses rabiscos que ela faz em cima são críticas ao desenho que está no fundo. Eu não quis esclarecer o que estava escrito, qual era a minha visão do desenho, até porque a visão da artista não tinha também sido esclarecida em lugar nenhum, porque eu queria dar às pessoas a oportunidade de achar do desenho o que elas quisessem. Então, muitas pessoas já me disseram, puxa, ali tem pontes, né? Eu gosto muito dessa ideia de pontes, tem ponte de um lado para o outro. Puxa, o patinho ali, o patinho quer ter acesso à justiça, o patinho está em busca do acesso à justiça. Que legal esse teu recado em favor do acesso à justiça. Não é possível causar entraves ao acesso à justiça, etc, etc. Outros já me disseram, não, você vê ali, quando você lê o texto, você percebe que o pato está reclamando da dificuldade que ele tem de entrar na corte. Justamente porque no desenho existem dois detectores de metais na entrada da corte e o pato está lá atrás, antes de todo o caminho que ele tem que percorrer. Então, alguns já perceberam que aquele caminho tortuoso e os detectores de metais colocados na frente da entrada da corte apontavam para uma dificuldade de participação popular diante da corte, ou para uma segurança da corte enquanto corte, a segurança interna da corte, em detrimento da discussão popular e da deliberação parlamentar. Aliás, isso eu percebi antes, eu tive esse insight antes. Eu acho que esse desenho ele aponta justamente para a necessidade de não se centralizar a decisão sobre a interpretação da Constituição no ambiente da corte, num ambiente em que as pessoas só podem entrar depois de passadas pelos detectores de metal. A Constituição tem que estar... A Constituição é de todos, ela não tem que estar só no ambiente da corte, ela tem que estar sendo discutida por todos. E, portanto, quanto menos requisitos existem para a entrada na corte, maior é a possibilidade de democratização da interpretação constitucional e, portanto, do diálogo constitucional. De modo que a corte, que o desenho tem dessa forma, tem uma relação íntima com o diálogo institucional, que é a base, a premissa do modo como eu trato do processo constitucional. Eu trato do processo constitucional a partir da necessidade do diálogo institucional. Por isso, processo constitucional
e democracia, a partir da teoria democrática. Agora, como que eu escrevi? Por que que eu escrevi? Como eu dizia, eu escrevi esse livro justamente porque passou a me preocupar a falta de discussão a respeito da necessidade do diálogo institucional entre os processualistas constitucionais. Porque o processo constitucional é tanto diferente quanto diferente for a premissa que dá origem à discussão e à interpretação constitucional. Se eu acho que a interpretação constitucional é monopólio da Corte, é claro que eu tenho só determinados tipos de decisão e eu não posso sequer falar em decisão provisória ou coisas do gênero. Agora, quando eu tenho em mente a ideia de que a interpretação da Constituição deve ser compartilhada, aí sim eu tenho que ir atrás de técnicas processuais que se compatibilizem com essa premissa, com uma interpretação diferenciada, com tipos de decisão diferenciadas, com efeitos temporais que favoreçam a essa premissa e assim por diante. Agora, a dificuldade em escrever esse livro é grande, a dificuldade foi grande, porque eu sou um professor, eu sempre fui um professor de processo civil, e para escrever um livro de processo constitucional não basta estudar processo. É preciso estudar a teoria do direito constitucional e um pouco de teoria democrática. É preciso estudar, sobretudo, teoria do direito constitucional. Sobretudo, a meu ver, a estadunidense, para que você compreender por que a Suprema Corte dos Estados Unidos não funciona adequadamente e por que outras cortes do mundo também não funcionam adequadamente. Não para saber como ela funciona, mas para saber por que ela não funciona adequadamente e por que a Constituição tem uma dificuldade de se desenvolver de forma adequada lá. E eu acabei escrevendo o livro no período da pandemia. Eu achei que o período da pandemia acabou sendo um período interessante, que favoreceu a oportunidade da escrita desse livro, porque me deu mais tempo. Não só mais tempo porque eu podia trabalhar de casa e, portanto, não despendia tanto tempo indo ao escritório, mas também porque o lazer passou a não existir, né? O tempo que você despendia para viajar, para ir no teatro, para ir no cinema, para ir jantar fora, para ir na casa dos amigos, passou a sobrar. E para que eu não ficasse angustiado, eu resolvi escrever. Foi mais ou menos isso. Professor Marinoni, de volta, muito obrigado. Enfim, beiramos aqui as 2 horas, reiterar meus agradecimentos. O Vitor, ele tinha um compromisso, teve que sair antes. Não sei se talvez a Rafaela quer falar algo em nome do Centro Acadêmico para a gente encerrar, rapidinho. Não, professor, eu faço das palavras do Rubens as minhas. Eu queria agradecer pela participação. Eu também estudo processo civil, então acompanho todas os seus artigos, seus livros e tudo mais. Então, para mim, foi uma grande honra, uma grande oportunidade aqui estar presente nesse evento ouvindo e agradecer em nome do Centro Acadêmico por todo o auxílio do Paideia também na organização desse evento. Muito obrigada. Agora para encerrar, vou pedir para tirar uma foto aqui da tela, tá bom? Quem puder ligar a câmera, por favor, para aparecer na foto, para a gente registrar, que depois a gente posta no Instagram.